Oi gente, tudo bem? E hoje o nosso vídeo aqui no canal vai ser sobre menu de Páscoa e mesa posta de Páscoa também. Eu preparei um cardápio bem especial com entrada, prato principal, sobremesa, tá? E também montei uma mesa posta para mim e para meu esposo. Eu espero que vocês gostem, que vocês vão lá no canal, que vocês possam curtir, deixar teu comentário e ativar aqui, ó, o sininho para que você possa estar recebendo as notificações. Então, vamos fazer essa receita comigo e também montar a mesa posta. Tchau! Então, gente, vamos começar pela sobremesa, tá? Eu vou estar fazendo um bolo de cenoura, isso mesmo, só que um bolo de cenoura americano. Não é como o nosso bolo de cenoura que só leva 5 ingredientes. O bolo americano, ele leva muito mais ingredientes, mas todos eu encontrei aqui. Normalmente, você também vai encontrar, tá? Então, eu vou dizer o que você vai precisar, vou dizer as medidas, tá? Que você vai precisar e os ingredientes. E também vou deixar tudo lá na descrição, tá bom? Lá no YouTube eu vou deixar essa receita, o passo a passo, tudo bem certinho e as medidas aí pra vocês. Então o nosso menu vai ser, a sobremesa vai ser um bolo de cenoura americano. A entradinha eu estou pensando em fazer um coquetel de camarão, tá? Eu já pesquisei a receita. Nosso menu principal vai ser feijão de coco, né, que a gente come muito aqui no Nordeste nessa época de Páscoa. Então, feijão de coco, repolho de coco, um peixe assado no forno, salmão com uma crosta com especiarias e farofa pocã. Então, você vai precisar de uma batedeira, tá certo? E você vai separar aí, né, para o bolo de cenoura americano, 2 xícaras de açúcar granulado. Olha, 2 xícaras de açúcar granulado. Você vai precisar de 1,5 xícaras de óleo vegetal. Então aqui eu coloquei já 1 xícara e quando eu for acrescentar na batedeira eu coloco mais a metade de óleo vegetal, tá bom? 3 ovos grandes que você vai abrir separados, tá, gente? Pra não acontecer de ter um ovo ruim, estragar o que você já colocou aí na batedeira, tá? 1 colher de chá de extrato de baunilha, então a colher já está separada aqui, e o extrato de baunilha, tá bom? 2 xícaras e meia de farinha de trigo, então aqui, ó, eu já tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? E você deixa um pouquinho reservado também para você enfarinhar a forma, tá? 2 colheres de chá de canela em pó, eu já coloquei aqui dentro, eu vou explicar para vocês, para facilitar e agilizar também, né, minha gente? 2 colheres de bicarbonato de sódio, que também já coloquei aqui dentro, tá? E uma colher de chá de sal. 1 xícara de nozes picadas. Aqui eu comprei 200 gramas e deu exatamente 1 xícara, tá? De nozes picadas. Você vai precisar de 450 gramas de cenoura. Então, deixa eu explicar para vocês. Eu comprei 3 cenouras, tá? Médias. Uma cenoura equivale a mais ou menos 200 gramas. Então, eu ralei 2 cenouras, eu tive o quê? Eu obtive 400 gramas, não é isso? Peguei a outra cenoura, que foi a terceira, dividi em 4 pedaços iguais. Então, na minha cabeça, cada um tem 50 gramas, minha gente. Então, deixei aqui para você ver mais ou menos. A xícara de abacaxi em calda picado, eu coloquei um pouquinho mais, tá, minha gente? Porque eu amo abacaxi. Então, eu sou dessas, muitas vezes, viu as receitas, eu coloquei um pouquinho mais que a metade, tá bom? 2 formas redondas de 20 centímetros, eu já farinhei elas aqui, coloquei manteiga, farinha e peguei, gente, medi no papel manteiga por fora, cortei o círculo, coloquei manteiga de novo e enfarinhei. Então, aqui eu deixei para poder você ver. Deixa eu colocar isso aqui para você entender o que eu fiz, ó. Ó, gente, a queimadura que eu levei ontem, Jesus amado, não repara não, tá? Vê, eu já cortei, tá vendo? Eu já tinha enfarinhado ela, colocado manteiga, farinha de trigo, cortei o papel manteiga. E aqui eu vou botar manteiga novamente, virar, botar pra poder colar, né? Botar do outro lado manteiga e farinha de trigo de novo. Então, eu deixei assim pra facilitar pra vocês entenderem. Então, deixa eu botar isso aqui, né? Que é que eu vou fazer.
350 gramas de creme cheese, 200 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente também, tá bom? Uma colher de chá de extrato de baunilha, tá ali, né, que a gente vai colocar. E 400 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Então, eu separei aqui, ó, uma xícara, né? E vou medir e vou colocar essa medida, 450 gramas de açúcar de confeiteiro e uma laranja para decorar, que tá ali na fruteira que eu vou pegar, tá bom? E aí o modo de fazer eu vou dizendo para vocês. Bem, aqui eu peneirei, certo? A farinha de trigo, a canela, o bicarbonato de sódio e o sal, minha gente. Então aqui, aquelas medidas que eu dei para vocês, né, dos secos, eu peneirei, tá? Então, o açúcar, 2 xícaras. O óleo, vamos quebrar os ovos um por um, não tem problema. O ovo, você já adiciona aqui. Você não ter surpresa. Se você fizer dessa forma, você não perder os ingredientes que você já colocou na sua batedeira. Então, ó, tava tudo ok os ovos. Nenhum estava estragado. Então, a gente coloca aqui, já coloca para lavar ali também, né? E vamos adicionar a baunilha e misturar para incorporar, certo? Deixa eu colocar a toalha aqui. Bater aqui esse creme, né? O óleo, o açúcar, né? E os ovos e até ele ficar claro e bem amarelado. Tá? E ficou assim, ó, bem claro, né? E amarelado como diz ali na receita. Então, eu vou estar adicionando uma colher de chá de baunilha e bater novamente só para incorporar nesse creme. Pegar essa parte que a gente, os secos, e vai misturar com os ovos, com açúcar, né? Até incorporar, tá certo? Então, a gente vai abrir aqui, ó, né? E vai colocar essa parte aqui, ó, dos secos que a gente peneirou, tá bom? Coloca aqui dentro. A gente vai fazer, colocar de novo, ligar de novo a batedeira até incorporar, tá certo? Nesse momento, eu adicionei as nozes, uma xícara de nozes, uma xícara de uva passa, 450 gramas de cenoura e uma xícara de abacaxi, gente. E fui misturar tudo na mão, tá? Essa parte a gente mistura na mão. Então, eu coloquei um fouet, né? Fui tentar mexer com o fouet, mas não deu certo, gente. Fica um pouco pesado, né? Então, eu peguei uma espátula e aí deu certo e foi bem melhor. Enquanto isso, você liga o forno em 180 graus, 60 minutos e continua batendo essa massa na mão para incorporar todos esses elementos, tá bom? E aí, eu trouxe para perto para vocês verem. Ela fica desse jeito, minha gente. E aqui eu já fiz, né, uma forma. E eu estou fazendo o mesmo processo na segunda forma, minha gente. Passando manteiga com esse papel toalha, porque facilita, né? Vira, tá? Para poder colar. E eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na primeira, estou fazendo na segunda. Agora, nós vamos dividir a massa por igual, tá, gente? A mesma quantidade que você colocar na primeira forma, você coloca na segunda. Bate essa forma para a massa assentar bem direitinho e vai colocando, gente, para ficar tudo por igual e tudo bem distribuído aí dentro dessa forma, tá bom? Depois eu vou pegar a espátula e vou espalhar. Agora eu tô batendo e agora eu vou espalhar para que as nozes, que a passa, o abacaxi fique bem distribuído. Bate, aí o forno já está ligado, você vai colocar as formas dentro do forno, tá? 180 graus por 60 minutos, não é isso? E depois você, quando vai se aproximando, você pega um palito, gente, e vai fazendo o teste do furinho para ver se esse bolo já tá pronto. Vamos tirar o bolo, né, minha gente? Cheiroso! Olha que coisa linda que ficou o bolo, minha gente. Eu coloquei aqui, ó, 50 minutos, né? E fiz o teste no palitinho. E vamos tirar o outro também.
Olha só, gente. Vamos tirar o outro. Bem, agora você tem que deixar esfriar completamente, viu? Não pode mexer nesse bolo de jeito algum. Você espera esfriar ele e depois com a faca a gente vai, ó, separar aqui, certo? Depois vai fazer o recheio desse bolo, que eu também vou estar ensinando passo a passo desse recheio de bolo de cenoura americano. Então, vamos fazer a parte do recheio e da cobertura do bolo. Ele tá lá na janela, esfriando. Aí, por enquanto, você vai fazer isso, tá bom? Você vai bater o creme cheese, né? Eu tenho 300 gramas de creme cheese, né? A manteiga, 200 gramas e a baunilha, tá bom? Na receita, ele pede 340, só que esse pote, gente, só vem 150 e eu comprei só 2, tá bom? E também ele pede 226 gramas de manteiga, só que eu só tenho 200, esse pote só tem 200 gramas. Então a gente vai fazer com isso mesmo, tá certo? E você vai adicionar o açúcar e bater até obter o creme liso. Então vamos lá, colocar o creme cheese na batedeira. E bora acelerar esse vídeo, né, minha gente, para não ficar muito longo. Agora a gente tá fazendo o recheio. Eu coloquei aí todos os ingredientes na minha batedeira. E, gente, pense num recheio cheiroso e delicioso, gente. É muito bom. Eu amei estar preparando esse bolo. E se eu conseguir, você também pode, viu? Eu não sou muito boa de sobremesa, não. Mas se deu certo para mim, vai dar certo para você também, com certeza. Então faz esse bolo que você vai amar. E todos os seus familiares e amigos que experimentar esse bolo vão ficar encantados, porque realmente é muito bom. E nesse momento eu coloquei o restante do açúcar, gente, porque para fazer o recheio são 450 gramas, lembram? E também eu percebi que ele ficou com a tonalidade exata do que estava lá na receita. Agora eu escolhi aqui essa bailarina, aqui estão os bolos, né? A gente vai desenformar. E eu escolhi essa bailarina. Tem o passo a passo dela aqui no canal do YouTube. Eu ensinei como você fazer essa linda bailarina, né? O suporte de bolo, ou do que você quiser, de pudim, de torta, do que você quiser, gente. Tá lá no canal, tá bom? Então acessa aqui, ó, pra você aprender a fazer essa bailarina. E vamos desenformar esses bolos. Vamos lá, ver se vai dar certo. E deu certo, minha gente! Olha que coisa mais linda! Vou colocar aqui, vamos virar, né? E essa parte aqui a gente tira, e tira aqui, ó, o papel manteiga. Minha gente, que coisa mais linda que tá esse bolo! Vamos fazer com o segundo bolo, minha gente. Vamos lá, sem medo. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar esse aqui, porque primeiro a gente vai colocar o recheio, tá bom? Então, vou tirar aqui o plástico. E vamos rechear esse bolo, né, minha gente? E você coloca aí, ó, a quantidade que você quiser. Eu não coloquei muito, porque eu fiquei com medo que ficasse enjooso. Mas ficou uma delícia. E por último, você vai pegar um ralador e vai pegar a laranja, fica a seu critério, tá? Isso é só para decorar o bolo e você vai colocar por cima, minha gente. E o meu bolo ficou dessa forma. E o bolo ficou dessa forma, minha gente. Eu fiquei surpresa comigo mesmo, porque eu não esperava que eu fosse acertar esse bolo. Eu estava confiante, né? No fundo, eu disse, não, eu vou conseguir. E o meu bolo ficou assim. Eu parti para vocês estarem vendo como ele fica dentro. E agora, essas são fotos do bolo que eu pesquisei na internet. Bolo de cenoura americano. E olha como é o bolo de cenoura americano e como ele fica por dentro. E assim ficou o meu bolo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e façam aí na sua casa, porque você vai amar o resultado final. E deixa eu mostrar a fatia para você de como fica o bolo, né, americano, que eu peguei a receita, e o meu bolo por dentro. Ficou bem parecido, né, gente?